Tu pensa que tu está sozinho, que nas horas mais difíceis, mas que tu sempre esteve sozinho, porque tua família não correspondeu às tuas expectativas, a tua família te abandonou enquanto ser encaminhada, teus amigos te traíram, né? Na verdade não eram amigos, mas aquelas pessoas em quem tu confiou te traíram de uma forma ou de outra, mas tu nunca esteve sozinho. Pensa, de tempos em tempos, a humanidade recebe alguém que enxerga um pouquinho além da grande maioria e traz para o mundo um exemplo, uma verdade ou verdades, né? E essas verdades sempre vão remeter ao ser que tu és realmente, não ao ego, mas ao teu ser imortal, à tua fonte divina, a tua luz interior, ao teu sol interior. E eu lembro que há 4.500 anos, 5.000 anos atrás, esteve um ser aqui na Terra, e a história confirma o que eu digo, chamado Akhenaton, um faraó do Egito antigo, que comprou briga com os sacerdotes da sociedade dele na época. E os faraós, a gente tem que lembrar que eram iniciados. Então ele comprou briga porque era muito Deus para cá, Deus para lá, a deusa, o Deus não sei o que, a deusa não sei o que, enfim. Todo mundo que sabia um pouquinho mais do que o povo era já considerado um Deus, era adorado como um Deus. Essa palavra é uma palavra muito ruim. Deus. É uma palavra ruim porque ela é usada por alhos e bugalhos, né? Ela é usada para o bem e para o mal. Então, e ele combateu a existência de tantos deuses e ele, à época, ele criou um Deus único. Ele trouxe a ideia do Deus único para o mundo e ele chamou de Atom, né? Deus Sol. O Sol era o Deus que todo o Egito deveria adorar. Mas ficou apenas assim como o Sol, apenas o Sol. Eu não acredito que um ser iniciado fosse adorar um astro, né, que tem vida útil, que tem tempo de vida para se exterminar, uma estrela. Eu não acredito que um ser iniciado fosse adorar uma estrela, ensinar o povo a deixar seus deuses e passar a adorar uma estrela como um deus. Eu não acredito. Eu acredito que tenha havido má interpretação, sim. E ele, como um ser iniciado, não estou confrontando os historiadores, os registros, não. Eu estou apenas defendendo a minha teoria, certo? E eu tenho liberdade para isso, tu também tens liberdade para criar as tuas teorias. Então a minha teoria é que ele, como um ser iniciado, defendeu o único Deus que nós poderíamos ter, que é o nosso Deus interior. Somos deuses em construção, em revelação. Somos a nossa fonte. Então, o Sol, como partícula divina, como luz, como verdade, o Sol, esta imagem apenas, né? Seria, no caso, um arquétipo. Porque eu não acredito que ele fosse defender o papel de uma estrela aí, como nós conhecemos na escola, como o Sol, né, de quinta grandeza, sei lá,
como sendo um Deus. Não, eu não acredito. Eu acredito sim que ele defendia o sol interior dentro de cada um. O Deus era interior, era interno. Para mim, faz todo sentido. Porque. E aí ficaram presos na história, porque sempre tem aquela coisa, se não comprova, não é? Então fica complicado, né? Mas a comprovação pode ser de várias formas. E eu tenho a minha teoria. A minha teoria é essa. Então, e aí eu fico pensando, né? Se lá há 5.000 anos e ele enfrentou uma barra pesadíssima por causa disso, enfrentou os sacerdotes todos que não aceitavam perder o poder, como sempre, né? O ser humano continua o mesmo. Ai, mas há 5.000 anos. Continua a mesma coisa do que é hoje, né? 5.000 anos antes de Cristo. Ah, não, mas é pouco tempo. Continua a mesma coisa, gente. Nós continuamos ignorando o que, até o amor que sentimos por alguém para termos poder. Pensa o quanto isso é arrasador para nós, que buscamos o ser integral, que buscamos ser transcendentes, sermos humanos em construção, em revelação. É arrasador isso daí, porque é a busca do controle, a busca do poder sobre o outro, sobre as coisas. Mas, em contraparte, voltando ao início do vídeo, nunca estivemos sós. Porque aqueles que vieram ao mundo defendendo a nossa soberania sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, dizendo que não precisávamos de adorações, de ídolos, que precisávamos apenas tomar conta de nós mesmos, de entender que nós somos deuses em construção. Quando a gente assume isso, a gente consegue ver esses personagens que estiveram na história de tempos em tempos, lá na civilização antiga egípcia, 4.500 anos, 5.000 anos antes de Cristo, e esses 2.000 anos depois, nesse período todo, nós sempre tivemos espíritos desbravadores, corajosos, maravilhosos, que vieram, seres que vieram para libertar o ser humano dele mesmo, né? Libertar das suas amarras, das suas crenças pequenas, limitantes, e buscar lá no seu interior o seu poder. Jesus esteve aqui e, com a sua sabedoria, disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e mais. De tempos em tempos, a hierarquia ou as hierarquias que controlam estes projetos aqui na Terra mandam alguém corajoso para enfrentar o mal aqui, para enfrentar as maldades aqui, apenas com a sua coragem e com a verdade em punho, para esclarecer o ser humano. Então, não te pretende sozinho, porque jamais estivemos sozinhos. O exemplo e os ensinamentos estão aí. Eu sigo se quero. Era só isso. Espero que faça sentido para ti, essência. Que faça muito sentido para ti. Busca o teu sol interior. Busca o teu átomo interior. Ele está ali. Só precisa se revelar e transformar o teu caminho numa obra de arte, certo? Um abraço. Até outro vídeo.